Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece aí, me chamo Eduardo Henrique. E no vídeo de hoje eu quero estar mostrando pra vocês aí como é trabalhar todos os dias com a moto grande. No meu caso, a F800 GS. Eu faço um percurso aí de 16 km para ir, para vir e 16 para voltar. Então são 32 km no total, uma faixa de 90% de estrada. Então vamos lá, galera. Então, o primeiro ponto negativo, você vir trabalhar com a moto dessa todos os dias, com certeza é o consumo. Você não vai, se você levar isso em consideração, a sua melhor opção é pegar uma moto menor, de baixa cilindrada, que você vai ter uma economia muito maior. Então, no meu caso, eu não busco economia, claro, se ela puder me dar uma economia, melhor ainda. Trazendo conforto e economia junto, é excelente. Custo-benefício fica lá em cima. Ela me dá um consumo na faixa de 18 a 20 km por litro nesse percurso que eu faço. Eu fiz uma viagem agora, peguei trecho de estrada em serra na velocidade aí em torno de 90, 120, 130. Ela fez 23.8 do 7, 23.9, 24 km por litro. Com a moto dessa é um consumo excelente, excelente. Vou até postar o vídeo aqui do consumo dela. E é isso, então eu falei a respeito do consumo. Outro ponto negativo para você vir trabalhar com a moto dessa todos os dias, dependendo da sua localização, da cidade que você mora, ela é uma moto visada demais para roubo. Apesar dessa aqui ser um modelo um pouco mais antigo, ela ainda é muito visada. F800 GS, BMW, Big Trail. Todas as Big Trails, claro que umas são mais visadas que as outras, mas no meu caso, graças a Deus, eu moro no interior da cidade do Rio de Janeiro. A minha cidade aqui ela é mais tranquila, apesar de qualquer lugar do Brasil você corre o risco de ser assaltado, mas o risco meu aqui é bem menor. Para vocês que moram no grande centro, Rio, São Paulo, aí o risco quadriplica. Terceiro ponto aí que eu também não poderia deixar de falar, um ponto negativo que eu acho, é você tirar essa moto todos os dias da garagem. A moto, além dela ser pesada, ela é alta, então para você fazer a manobra na garagem, dependendo da garagem que você tem na sua casa, vai te dar um trabalho. Você tem que tomar cuidado para ela não tombar, porque ela tomba muito fácil. Acontece vários casos de pessoas tombarem com essa moto parada, praticamente parada, manobrando assim, né? Então tem que tomar cuidado, tem que pisar firme no chão. Se pisar em falso, ela vai tombar, você não vai conseguir segurar e ela vai cair. O quarto ponto negativo é a manutenção, né, gente? A moto dessa ela vai te dar uma manutenção muito maior, você usando mais ainda, ela vai consumir mais pastilha de freio, você vai fazer a troca do óleo uma frequência maior. O pneu dela vai gastar, o pneu dessa moto é caro. Paguei o traseiro agora da Metseler, foi R$1.000, fora a troca, só o traseiro. Então não tem nada barato nessa moto. A manutenção dela é muito mais cara, com certeza. Mas como eu falei, você tem que colocar na ponta do lápis o que você está buscando. Eu estava com duas motos, eu estava com a Lander e com essa. A Lander para vir trabalhar é excelente, excelente, excelente. Ela é econômica, uma moto confortável, claro, tira os curtos, ela é confortável ainda. Uma viagem mais longa ela já se torna desconfortável. O motor dela vibra, você sente vibrando. Não tem comparação, né? A moto de categoria, ela é trail, essa aqui é uma Big Trail e é outra categoria. Então eu não vou comparar, só estou dizendo o meu ponto de vista de vir trabalhar todos os dias com a Lander. É excelente. O meu percurso aqui eu poderia vir todos os dias tranquilo. Só que eu não pude segurar duas motos. Eu tive que escolher, eu fico com a Lander, eu fico com a BMW. Só que a Lander, para eu fazer meus passeios aí ia ficar um pouco mais complicado, apesar de eu ter uma economia maior. Então eu decidi o que? Vender a Lander e ficar só com essa. Então já contei, já fiz meus cálculos e o custo-benefício para mim ficou bom, porque eu busco também conforto no trabalho. Para eu vir trabalhar não é nenhum peso para mim com essa moto. Eu venho curtindo a moto, eu venho curtindo minha motoca.
vem como se estivesse passeando. Então isso pra mim é muito prazeroso. E vale também, né? A moto é pra ser usada, galera. Não é pra ficar com pena da moto. Aí você tem que colocar na ponta do lápis as circunstâncias que você usa. Aqui, ó, vou passar. Tô passando aqui por um trânsito, até pra vocês terem uma noção também como que é ela no corredor. Isso aí também é um desafio. É um ponto negativo. Não considero um ponto 100% negativo, tá? Porque ela é boa de corredor. A 1200 você já vai ter mais dificuldade. 1250, essa daqui, ela vai de boa em alguns casos. Tem outros casos que não adianta. A CGzinha vai passar de boa, essa aqui, e você vai ficar agarrado. Mas a maioria você passa de boa. E o guidão dela é alto aqui, por ser uma moto alta. Então ela passa na maioria dos retrovisores dos carros de passeio. Carros mais altos e picapes você não vai conseguir passar. Então é isso, galera. Passei, acredito que 4 pontos negativos. Agora eu vou passar pontos positivos dessa moto, né? Porque para eu ter escolhido vir trabalhar todo dia com essa moto, acredito que tem vários pontos positivos. Quero estar compartilhando com vocês. Primeiro é o conforto, como eu te falei, né? Um banco Comfort desse de fábrica da BMW, cara, ela é excelente, é muito bom. Vou trabalhar e volto da melhor forma possível. Vou com um prazer absurdo. Sem contar com a ciclística dessa moto, apesar dela ser pesada, parece que eu tô na Lander. Depois que você sobe nela, passa mais, começa a andar, ela é muito leve. A ciclística dela é muito leve, você é muito maleável. Ela te dá uma segurança muito grande em pilotar. A dificuldade é essa aqui, quando você para, que é uma moto alta, você tem que estar com os pés firmes no chão para não deixar ela tombar. Então você tem que verificar direitinho onde você está pisando e tal. E é isso. No dia a dia você vai acostumando e vai seguindo. Então é isso, galera. A moto é confortável demais. Ela te dá uma ciclística excelente. O centro de gravidade dela aqui é muito bom. O tanque é debaixo do banco, então o centro de gravidade ficou excelente. Excelente. Ela é uma moto muito ágil para você andar na cidade também. Aqui, ó, acelerou, ela vai embora, independente da marcha que você tiver. Motor desse, um torque de 8.2, 8.4 nessa faixa. Ela é moto torcuda, moto forte, é moto alta, que te dá uma segurança muito grande. O sistema eletrônico dela de segurança é muito bom. O ABS em conjunto com o controle de tração, ele funciona muito bem. Pisou, ele trava, trabalha em conjunto com você. Em algumas situações que você inesperado, você freou ali, você sente o pedal descendo junto contigo. Então o sistema de segurança dessa moto da BMW é excelente demais, demais. E isso é primordial, a segurança da gente em primeiro lugar. Ela te dá uma bolha também, que te dá um conforto muito bom no percurso aí que você anda numa velocidade um pouco maior. A bolha também é excelente, um ponto positivo nessas motos Big Trails. Eu vou deslizando no asfalto, deslizando. Simplesmente isso. Vou curtindo a cada momento a minha ida e meu retorno do trabalho. A empresa, ela provê ônibus, e o ônibus é confortável. Mesmo assim eu venho com a moto. Também tem a praticidade, né? Eu chego em casa mais cedo, posso sair um pouco mais tarde também. O trânsito já pega o ônibus, ele vai pegar um pouco de trânsito. Mas mesmo assim eu prefiro vir de moto ao invés de vir de ônibus. Em alguns casos, né, chovendo e se eu aproveito para pegar o ônibus. E vou dessa forma, galera. Já trabalho com ela há mais de um ano. Então a opinião da pessoa que anda com ela praticamente todos os dias. Eduardo, você recomenda ou não? Se você tiver dentro do teu orçamento, tiver tranquilo para você, o percurso que você faz é de boa, porque tem essa questão também, né? Ela é uma moto a cilindrada alta, então ela esquenta bastante. Nesse momento agora aqui ela começa a esquentar. No meu caso não, que eu vim andando com ela até ela esquentar aqui, o sinal já abriu e já saí. Mas se tiver no trânsito pesado, ela vai esquentar. É até um ponto negativo também, eu acabei esquecendo de falar. Uma moto com a cilindrada mais baixa não esquenta tanto. Não esquenta, tem umas que não esquentam nada. Então, mas não é particularidade dessa moto.
todas as motos de alta cilindrada elas vão esquentar. Se ela for, o motor estiver bem próximo da perna, das suas pernas, vai esquentar. Isso aí, se tiver de bermuda, não adianta. Não é exclusividade da F800 GS. Mas é isso, galera, super recomendo. Tô até chegando aqui no meu destino. Não tô indo direto para casa, vou passar ali. Tem um compromissozinho ali do lado. Mas eu recomendo demais. O prazer que me dá vale a pena aí, ó. A manutenção um pouco maior. Apesar de eu não ter problemas com essa moto. O desgaste da pastilha também demora bastante. Não sei se eu dou sorte, se eu uso o freio da forma correta, eu não sei. Mas parei a moto agora, a pastilha ainda está boa. Pastilha dianteira, troquei só a traseira nesse período. Super recomendo. Se tiver a oportunidade aí de pegar uma moto dessa para vir trabalhar, aconselho demais. Observando todos os pontos que eu passei. E é isso, seja feliz. Curta a sua moto. Moto parada na garagem não traz nada pra gente. É isso, galera. Eu peço a vocês aí, se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Peço também que se inscreva aí no canal. Canal novo. Então, crescendo aí devagarinho, contando com a ajuda de vocês. Se quiser deixar seu comentário aí também, se tiver alguma dúvida, quiser estar me perguntando, tô aqui para responder. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe demais a vida de vocês, das suas famílias. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Procurar uma vaguinha aqui. Fui!